A paz do Senhor, abençoadas. Estou com saudades, hein? Quero agradecer a Deus aqui pelo privilégio de também poder compartilhar também da palavra do Senhor. E eu gostaria de que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29, do versículo 16 até o versículo 31, que está escrito assim: Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. E no decorrer, querido, da leitura bíblica, nós podemos observar e ver que Lia era totalmente desprezada por não ser bonita como a sua irmã Raquel. É o que podemos ver que está escrito aqui no versículo 31, que diz assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Bem, amadas, quero aqui enfatizar a história do povo de Deus, de 2 famílias que está relacionada a esta palavra, que é a de Isaac, a família de Isaac, casada com Rebeca, que teve 2 filhos, Esaú e Jacó, e a outra família é a de Labão, que tem 2 filhas, né? Uma chama-se Lia, outra Raquel. Pois bem, trazendo de uma maneira bem resumida a história de Jacó, quero compartilhar aqui com as irmãs, falando um pouco sobre a questão de preferência de filhos, que foi o que aconteceu na família de Isaac e Rebeca. A Bíblia diz, queridos, que Isaac estava prostrado já de dias, e sabendo que já estava perto de morrer, chamou o seu filho Esaú, pediu para ele preparar uma caça, porque estava com fome e queria se alimentar antes de morrer, e também ministrar a bênção sobre a vida do seu filho, que ele tanto amava, Esaú. Já sua mãe Rebeca amava muito Jacó, e por amar a Jacó, correu e chamou o seu filho e falou para ele: Meu filho, vai no campo, faz uma caça, traz aqui, que seu pai pediu para o seu irmão Esaú preparar um guisado para ele, e eu quero que você receba a bênção. Traga aqui que eu vou preparar esse guisado para o seu pai comer e depois ministrar a bênção sobre sua vida, que eu quero que ele abençoe sua vida. Jacó até conscientizou a mãe, disse: Mãe, não vai dar certo. A Bíblia diz que ele falou: Esaú tem os braços cabeludos, a mão cabeluda. Quando o meu pai passar a mão, vai ver que a minha mão é lisinha. Também pelo cheiro ele vai perceber que não é o meu irmão. A mãe sempre tenta contrabalancear, disse: Não, meu filho, deixe comigo, eu vou dar um jeito. Traga, vá no campo, faça caça, traga aqui que eu vou preparar o guisado. Você veste uma roupa do seu irmão, os pelos da ave você coloca nos seus braços, antebraços e mão, e o seu pai não vai perceber. Você leva o guisado para ele, serve a ele e depois recebe a bênção. Ou seja, ele rouba a bênção do seu irmão. Tudo premeditado pela mãe, né? Juntamente com o filhinho preferido dela, Jacó. Pois bem, quando Esaú chegou com a caça e foi levar para o pai disse: Não, meu filho, já estou saciado, eu já comi, você já me serviu, eu já até lhe abençoei, porque Isaac já tinha abençoado a vida de Jacó, por engano, pensando que era o filho Esaú. Então, Isaac se irou, ficou furioso
e começou o conflito dentro de casa, guerra, aquela luta, aquela peleja, aquela batalha, aquela desarmonia. Esaú querendo matar o seu irmão Jacó por ter sido fraudulento, por ter roubado a bênção dele, né? Então ficou assim um lar desestruturado, porque é isto que acontece, queridas, quando há preferência de filhos, quando alguém quer mexer com uma outra pessoa, nós bem sabemos que é só ir na área das emoções que desestrutura rapidinho, não é verdade? E o que acontece? Para que não houvesse morte naquele lar, porque Esaú ficou querendo matar Jacó, Rebeca mandou ir para uma terra longínqua, aonde tem uns familiares dela que Jacó tinha por tio um homem chamado Labão. Chegando lá na terra de Labão, conheceu Rebeca, que anteriormente eu falei, né? Que ela era pastora de ovelhas do seu pai, ela cuidava das ovelhas do seu pai, ela todos os dias ia levar as ovelhas para matar a sede. E Jacó se apaixonou por Raquel, porque Raquel era muito formosa, a Bíblia diz que era de bom porte. Alguns historiadores falam até que ela tinha olhos azuis, era linda. Então, Jacó pediu para o seu pai, Labão, dar a Raquel a ele em casamento. Pediu a mão de Raquel em casamento. Labão, que era outro enganador, disse: trabalhe para mim 7 anos que eu te darei ela como esposa. Então, Jacó, por amor a Raquel, passou 7 anos trabalhando, dando duro. Quando terminou o tempo, concluiu o tempo de serviço, o trato deles, Jacó procurou Labão e disse que queria que se realizasse o casamento. Labão, muito esperto e enganador, como eu já falei, organizou toda a festa, todo o banquete, convidou os homens e ali tudo estava orquestrado, tudo estava planejado por Labão para enganar a Jacó. Eu abro aqui um parêntese, mais uma vez, para dizer que o que Jacó fez com o seu pai Isaac e o seu irmão Esaú, enganando, ele estava colhendo o fruto do engano naquela noite de casamento, na noite das núpcias. E eu fico a pensar, sabe, irmãs, quanto à questão de Lia, aquela mulher desprezada, que se sentia tão inferiorizada por causa da sua beleza, aquela mulher que se sentia tão desvalorizada, triste, porque tinha os olhos baixos, porque não era bonita, tanto quanto a sua irmã Raquel. Aquela mulher já com seus sentimentos dilacerados, foi pelo seu pai Labão obrigada a casar com Jacó. E Jacó, felizinho da vida, achando que ia realmente realizar o desejo do coração dele, se casar com a sua amada Raquel, jamais imaginou que por trás daquele véu, porque naquele tempo era tradição usar um véu cobrindo o rosto, e por trás daquele lindo vestido de noiva não estava a sua amada Raquel, mas sim Lia. E a Bíblia diz que após terminar aquele momento do casamento, eles saíram ali, né, cumprimentando os convidados. E eu imagino Lia, o esforço que ela fez, tentando os convidados sorrir, se alegrar, achando que realmente era Raquel. Eu acredito que aquela mulher estava ali se sentindo muito mal, muito angustiada. Pobre coitada, sendo obrigada pelo pai a ter que ir para a cama com um homem que ela nem amava,
simplesmente por obediência ao pai, que tinha uma mente carnal, demoníaca, que só pensava em si, materialista, que só queria saber se realmente fazia aquilo que estava dando lucro a ele. Então, irmãs, isso é muito sério. Abro outro parêntese aqui para dizer o quanto que a palavra do Senhor é provada, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que o homem semear, isso ceifará. A gente sabe que a gente planta algo lá atrás negativo, às vezes uma falta de perdão. A gente sabe que planta uma pequena sementinha e colhe centenas de frutos, centenas, milhares de frutos. Porque, de fato, o Senhor vela para cumprir com a sua palavra. E como está escrito, Lia se deitou com seu marido e a Bíblia nos enfatiza que ela passou a noite ocultando o rosto para que Jacó não percebesse que não era sua amada Raquel. Só que ao amanhecer do dia, a Bíblia diz que Jacó percebeu que não era Raquel e sim Lia, e foi furioso tomar satisfação com o seu sogro Labão. E Labão, com a cara muito cínica, falou: porque aqui na nossa região, na nossa época, aqui na nossa cultura, não se dá a moça mais nova do que a mais velha para se casar primeiro. Então, você trabalha, Jacó, mais 7 anos para mim, que eu te darei Raquel como esposa. Ou seja, ele não trabalhou apenas 7 anos. Por amor a Raquel, ele se propôs, concordou em trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel. E a Bíblia nos afirma aqui no versículo 31 que, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda ao passo que Raquel era estéril. Olha que coisa séria, irmã. Irmãs, o Senhor é um Deus de justiça. Aquela pobre mulher, já com seus sentimentos dilacerados, permaneceu ali firme e forte, não desistiu. Permaneceu ali como uma esposa desprezada pelo seu próprio marido, que não a amava, porque venhamos e convenhamos, não é, amadas? Nada melhor do que casar com um homem que nos constrói, que nos faz crescer. E aquela mulher muito sofrida, angustiada, Lia, muito, muito, muito desprezada, o Senhor a honrou, dando muitos filhos a ela. No entanto, como diz aqui, como aqui está escrito no versículo 31, Raquel era estéril. E o Senhor honrou Lia, dando muitos filhos, porque Lia não desistiu. Lia prosseguiu com fé, com confiança no Senhor. Lia não saiu da posição dela. E o Senhor honra a primeira aliança, querido, porque Deus, nosso Deus, é um Deus de aliança, que honra os seus princípios. E a gente vê os casamentos se desfazendo por tão pouco, não é verdade? Então, eu digo a você que ouve neste momento esta palavra, persevere com fé e confiança no Senhor, sabendo que o nosso Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos, sonhamos, desejamos, anelamos, pensamos, almejamos. O nosso Deus, Ele é fiel. E a palavra do Senhor diz que Deus honrou Lia de tal maneira que deu muitos filhos a ela.
muitos filhos a ela. Aleluia! A vitória é daquele que persevera, com fé e com confiança no Senhor, sabendo que o nosso Deus é fiel. Fiel é aquele que nos prometeu. Aleluia! Eu não sei com quem você se parece, se é com Lia ou se é com Raquel, mas eu quero deixar aqui esta palavra. Quero te dizer, receba esta palavra em nome de Jesus e tenha perseverança, peça cada dia graça, perseverança, porque Deus vai te honrar. Dia após dia, um passo após passo, obedecendo ao Senhor, Deus vai te honrar. Em vez de vergonha, vai ser dupla honra. Em nome de Jesus. Amém, amadas? Fica com esta palavra e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.